Obrigado, pastora. Continua abençoando. Queria estar nessa manhã trazendo uma instrução para vocês no que diz respeito à nossa vida. Queridos, uma das coisas que de suma importância na vida cristã, é aquilo que nós fazemos com ela no dia a dia em que nós estamos vivendo. E nós passamos por tempos diferentes em todos os tempos. Em um minuto tem uma rádio que diz que em 20 minutos tudo pode mudar. Eu acho que agora a tela mudou um pouco, 20 diminuiu. A rádio diminuiu esse tempo, acho que é 1 minuto, 20 minutos, sei lá, 2 minutos, 1 segundo. 1 segundo pode mudar uma história, né? A nossa vida também. E a vida do cristão, ela pode mudar, mas tem algumas coisas que elas são muito básicas, que elas são muito valiosas para a nossa vida e a gente não pode deixar passar. Primeiro, que você esteja vivendo tempos diferentes de não estar na igreja, mas nós precisamos zelar por coisas que fazem toda a diferença no tipo de vida que eu levo e que você leva, todo tipo de vida cristã que você quer levar e eu quero levar, porque nós temos também diversos tipos de vida cristã. Você tem cristão que é ligado no Senhor direto, você tem cristão que é mais light em relação a isso. Depende do teu grau de exigência e do teu grau de necessidade de estar buscando a presença do Senhor. Mas realmente a vida cristã ela é necessária no que diz respeito à nossa intimidade com Deus. Já falamos disso aqui algumas vezes. Então, nesses tempos que nós estamos vivendo agora, de separação, de pandemia, de coronavírus, de afastamento social, de isolamento social, nós percebemos esse grande desafio que tem assolado aí a vida de muitas pessoas. E você pode perceber, e a gente pode ser salvo, espero que eu esteja enganado, espero muito que eu esteja enganado, mas esse afastamento do fato de não vivermos, estarmos na igreja, né? A maioria das pessoas não poderem estar na igreja no domingo, na terça, nas programações de sábado, na consagração. A impressão que dá é que algumas pessoas elas estão se esfriando, elas estão se afastando, elas estão se sentindo um pouco que livres, né? E você acaba se afastando da presença do Senhor. E a gente, como é que a gente lida com isso, né? Porque o desejo nosso é que todos estejam juntos, nós estejamos na mesma caminhada. Por mais que a gente queira estar carregando vocês no braço, esteja querendo o desejo de ter vocês conosco o tempo todo, cada um, eu estou falando aqui para os membros da Metodista da Amiga, a gente não consegue isso. Nós, a gente quer ligar para todo mundo todos os dias, a gente não consegue isso. E eu até, a gente às vezes fica no desejo de se sentir culpado por causa disso. Eu tenho que carregar as pessoas no colo, né? Porque afinal de contas o pastor tem que ligar. Eu penso muito nisso, querido. Mas tem algumas coisas que nós não podemos negligenciar para que a nossa fé ela continue numa pegada, porque nós não podemos depender de igreja para que a fé ela possa continuar firme e forte. Então eu me preocupo que quando nós começarmos a retornar aí a nossos encontros, eu não sei como vai fazer, como vai acontecer. O que causou de prejuízo a falta do encontro de domingos e de terça-feira na vida cristã das pessoas? Eu não sei o que aconteceu. Eu não tenho essa noção de uma maneira geral. A preocupação é que ninguém se perca e que nós estejamos de mão dadas juntos, caminhando nessa pegada aí, caminhando nesse momento, caminhando, né, lado a lado, naquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos entender isso. E independente de qualquer situação que você possa viver, de pandemia, viver de separação, viver de coisas que realmente não precisem, nós não vamos precisar ter, eu queria dizer para você que uma coisa a gente não pode abrir mão, que é o nosso relacionamento
diário com o Senhor. Isso não tem como a gente abrir mão. Isso aí é algo que não podemos abrir mão, olhar para isso. Então, queridos, eu queria trabalhar com vocês nessa manhã esse sentimento de que nós precisamos ter um relacionamento diário com Deus. Se você quiser que a tua vida espiritual ela não venha a se perder em meio a esse tempo em que nós estamos passando. Então, nós não podemos abrir mão disso. O que nós precisamos é dizer que você precisa ter uma necessidade e um cuidado de buscar beber água fresca em todos os dias da sua vida, a cada dia da sua vida. Beber água fresca. A água fresca é uma água que ela se renova em todo o tempo, uma água que se renova em todo o tempo. Jesus é essa água fresca para nós. Jesus é essa água que se renova diariamente. Se você for em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, abre lá a sua Bíblia em Jeremias. Jeremias, capítulo 2, fala Deus falando com o povo dele que estava longe dos seus caminhos, diz assim: olha, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Porque o meu povo fez duas maldades a mim, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas que não retêm águas. Então, o povo ele resolveu, de uma maneira ou de outra, abandonar a fonte de água viva e passar a acumular águas em cisternas. Qual a diferença de você ter uma água que jorra todo dia e a água que você retém em uma cisterna? Que a água que jorra todos os dias é uma água fresca. Se você for à fonte beber aquela água, você está bebendo uma água pura. Mas a água que fica dentro de uma cisterna, acumulada de um dia para outro, ela vai se tornando já poluída. Você não pode beber uma água da cisterna sem que faça um tratamento nela, porque naquela cisterna pode ter muitas coisas. E o nosso desejo de buscar o Senhor tem que ser diário, porque quando nós buscamos diariamente, significa que vamos estar bebendo essa água fresca que é feita para mudar a nossa história, nos matar a nossa sede. Então o povo, esse povo de Deus aqui, como Jeremias, o profeta Jeremias estava falando, ele já não estava mais querendo ter o trabalho de sair todos os dias para buscar a água na fonte, porque eles descobriram a possibilidade de acumular água numa cisterna. Quando a gente fala isso da própria água em si, da água que nós bebemos, do líquido que nós bebemos, até é razoável que a gente pense na possibilidade de acumular a água, porque você tem que sair cedo, buscar água na fonte, você tem que criar isso enquanto dá trabalho. Então, mas quando nós falamos isso em vida espiritual, nós não podemos ter esse mesmo sentimento, porque a água parada, ela não nos faz o mesmo efeito da água diária que nós temos para nós. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos abrir mão do sacrifício de buscar essa água. O que significa isso como água que nós acumulamos na vida espiritual? Coloca você que gosta de vir aos cultos, aos domingos, às terças-feiras, mas depois você já não liga mais para ler a palavra, para orar, para ter um tempo de meditação. A sua vida é como se você acumulasse água domingo, completasse, usasse um pouco na segunda, espiritual que eu estou falando. Aí você vem na terça, completa, e você vai ficar toda a tua semana sem ter esse contato com a palavra de Deus, sem buscar a fonte de água viva. Isso é algo que faz mal para a sua vida. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar nesse tempo, principalmente nesse tempo, em que nós não nos reunimos, nem na segunda, nem no domingo, e nem na terça, a necessidade de estar na presença do Senhor é muito maior. Em João capítulo 4, versículo 10 a versículo 14, fala do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que também é algo assim profundo, é algo muito forte. Eu queria ler para vocês. João capítulo 4, versículo 10 a 14 diz: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens como que atirar, e o poço é fundo, pois tens a água viva. Onde, pois, tens a água viva?
és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma fonte de água fresca que jorra em todo o tempo, que jorra sem parar e que vai saciar a nossa sede espiritual. Entende a diferença? Agora, existe a necessidade. Eu quero trazer com vocês nesse dia que você não pode, eu não posso me acomodar em viver sem ter um desejo no coração de buscar essa água viva que é Jesus Cristo. Se você não tiver uma comunhão com Deus diária, você pode perder o foco da sua vida, da sua presença cristã, da alegria de viver na presença do Senhor. Outra coisa importante é que você precisa ter decisão. Tem coisas que elas são intencionais. Você não tem como esperar de Deus que venha um anjo do alto e diga para você que você precisa ter diariamente a presença do Senhor na sua vida. Não podemos fazer isso. Pode acontecer, pode, mas isso é decisão. Você precisa ter no coração a certeza de matar a sua sede espiritual. Porque quando você tem essa vontade de buscar ao Senhor, você mata a sua sede espiritual e ainda vai causar um outro efeito, que é prevenir o esfriamento do seu amor por Jesus, que muitas vezes acontece quando nós não estamos com essa pegada firme de intencionalmente buscar, ler a palavra, orar, tirar um tempo de meditação. Nós não podemos, como igreja, ficar criando mecanismos para que isso aconteça na sua vida o tempo todo. Isso é uma coisa muito particular. É como se eu não tenho, como pastor, é complicado você criar culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, criar, e a gente está fazendo até live, a gente faz todo esse momento. Muitas pessoas não participam, né? Muitos porque não tem tempo, outras eu não sei a situação, mas às vezes nós precisamos abrir mão disso, e aí você começa a esfriar. Se você não vê, você vai esfriando, mas o ideal é que a igreja não fique com a obrigação de ficar inventando situações para que você não se afaste. Na realidade, quando nós criamos torre de oração, quando nós fazemos os cultos, quando fazemos programações, era para celebrar o nome do Senhor, para que nós tenhamos comunhão, mas não para que você fique sendo alimentado em virtude desses modelos, porque se de repente essa situação terminar, você vai passar fome espiritual. A alimentação, nós mostramos qual é, e você precisa fazer a sua parte. Nós continuamos caminhando, mas se você não fizer a parte, o seu amor por Cristo vai esfriar, vai mudar. Não estou dizendo que você vai perder, que você, muitos se afastam, talvez porque nunca tiveram essa possibilidade de ter Cristo realmente no coração, viver uma vida cristã de simpatia, mas não de certeza. Isso acontece sempre, e vai continuar acontecendo, e eu fico com o coração triste. Mas eu sei que tem muita gente com o coração em Deus mesmo, coração em Deus, sincero, que aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas que precisam aprender de ter intencionalmente, fazer as coisas com a intenção de ter esse encontro diário com Cristo. Nós temos que reacender em todos os dias o nosso desejo de ter esse encontro com o Senhor, de não perder esse contato, de não perder essa alegria. Em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Todos os dias eles estavam no templo. Todos os dias eles estavam no templo. Todos os dias os cristãos, eles falavam com frequência e alegria um para o outro. Todos os dias eles estavam buscando a presença do Senhor. A gente não consegue talvez estar todos os dias na igreja, mas em
no tempo existe uma necessidade, querido, uma necessidade de você estar se alimentando diariamente. Quer dizer, nós não podemos estar no templo, mas podemos estar em casa, em casa. A minha casa e a sua casa, ela se torna uma casa de oração, ela se torna uma igreja, uma pequena igreja. E aquele lugar que está ali é um lugar sagrado, é um lugar poderoso para a presença do Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 11, também fala da necessidade, que é no texto de Atos 2 eu li diariamente, todos os dias. Em Mateus capítulo 6, também tem outro momento aqui importante. Mateus capítulo 6, versículo 11. Depois você anota, pode estar lendo depois, O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia. Todo o dia nós temos que estar pedindo ao Senhor o nosso sustento. Pão, comida e o pão espiritual. Não tem como ser diferente. Existem diferentes níveis de você ser cristão. E quando você quer se alimentar diariamente, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela precisa ser o pão nosso de cada dia. No dia seguinte, nós pedimos novamente o pão nosso de cada dia. E é assim que nós precisamos pensar. Porque em Mateus, capítulo 6, versículo 34, diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus capítulo 6, versículo 34, nos mostra que Deus ele cuida de nós a cada dia. Nós fazemos uma programação daquilo que nós vamos fazer. O planejamento é algo importante, mas nada impede que o seu planejamento seja mudado. Nós tínhamos muitos planejamentos para a igreja nesse ano de 2020, muita coisa para fazer, a agenda está pronta. É até engraçado quando você pega a agenda e começa a ver tarde com Cristo, está tudo lá na agenda. Tarde com Cristo, aniversário de não sei o quê, confraternização das crianças, culto dos jovens, não sei o quê, dá vontade de rir. Mas Senhor, o coração do homem faz plano, mas a resposta certa tem de ti. A gente faz um monte de plano, Aqui mudou tudo. Então, mas a certeza diária que nós temos um contato com Deus nos faz entender que Ele está no controle. A preocupação vem, a gente fica, eu converso com o pastor, eu fico com o meu coração pensativo, gente, Senhor, como é que é isso? Como é que faz isso? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Como é que vai ser esse retorno? Como vai funcionar essas questões? Como que vai ser isso? Não sei. Eu pensava aqui que o nosso retorno fosse acontecer com uma liberação total. E às vezes, os cultos estão liberados, sem restrições, e nós sentaríamos aqui, faríamos um momento do louvor de 2 horas, ia dançar na presença do Senhor, ia celebrar. Eu até falei isso em algumas lives, tinha alguns momentos que você viu os vídeos. Assim vai ser o nosso retorno. Os pastores, viu o pastor entrando no meio do culto, batendo mão com os irmãos, fazendo uma bagunça, uma festa. Então a intenção era essa. Mas como é que vai ser o retorno? Dia 23 agora o bispo vai se reunir para dar essa orientação, terça-feira. Mas se voltar vai ser separado. Grupo de risco não pode vir. Vem todo mundo de máscara. É com álcool gel, é com termômetro. Não sei como é que vai ser, mas deve ser nessa linha. É diferente. O coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Basta o dia o seu mal. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O povo da saída do Egito, ele recebia o maná diariamente, não podia acumular. Se você for lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 4, Êxodo 16, versículo 4, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então, a cada dia o Senhor ia sustentar o povo. Diariamente eles teriam que sair para colher. Alguns espertinhos queriam acumular, pegar. Se foi Êxodo 16, 19 e 21, Deus ainda orienta para não deixar no dia seguinte, para não deixar para o dia seguinte. Moisés fala, disse Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e criou o bicho e cheirava mal. Não vai
que a bicho cheira mal se você acumular a palavra do Senhor. Isso não vai acontecer não. Mas você vai acabar enfraquecendo na fé. É diferente quando você se envolve no seu dia a dia, nas suas atividades, e não tira um tempo com Deus. Talvez alguns fizeram desse povo do Egito, eles quiseram acumular para não ter obrigação de acordar cedo no dia seguinte, ter que acumular o maná, porque o maná ele derretia, quando amanhecia ele derretia, então tinha que pegar cedo, tinha necessidade de ser cedo, senão você não conseguia comer. Então às vezes pode ser que nós tenhamos dessa mesma pegada, né? Em algum momento perdeu esse amor ao Senhor e não sentir mais necessidade desse entendimento espiritual diário de buscar a palavra dele. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, o texto diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas capítulo 9, versículo 23, também fala sobre isso. Nós não temos como estocar a presença de Deus e usá-la de acordo com uma necessidade. Eu botei aqui, eu vou acumular aqui uma cisterna de presença de Deus e estou buscando de acordo com a minha necessidade. Se você está querendo fazer isso, não vai dar certo. Você vai desanimar, você vai esfriar. E isso é mal. Às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas que nos perdemos da presença do Senhor. Eu sei também, queridos, que esse assunto não é novidade para vocês. Vocês já ouviram isso? Você aqui, quem vai ouvir depois, já é um assunto que se fala sempre. Mas nós somos humanos e esquecemos. Então Deus me trouxe ao coração esse sentimento de fala com o meu povo, para que eles não se esqueçam, para que eles possam estar sempre ligados, alimentando diariamente. Tenha a sua porção diária da presença do Senhor, de buscar o Senhor com mais intensidade. Você parar e meditar na palavra, porque senão você vai ficar com um sério problema de ter uma inanição espiritual na sua vida. E isso é terrível para a vida cristã, porque você começa a vacilar, começa a ficar triste, amargurado. Seu comportamento acaba sendo um comportamento de quem está doente espiritual. A falta de tempo com Deus, ela traz menor crescimento espiritual. Na realidade, querido, a coisa que mais nós precisamos durante o dia é buscar a presença do Senhor. E se nós pudéssemos escolher aquilo que, se você tivesse que escolher uma só durante o dia, para poder fazer uma coisa só, entre tudo que você faz, todas as suas atividades, a melhor coisa seria a presença do Senhor. É o sentimento que tem que ter no meu e no seu coração, para entender a presença de Deus em nossas vidas, porque quando nós buscamos ao Senhor, as demais coisas elas nos serão acrescentadas. Então, se você fosse escolhesse a presença de Deus. É como se você estivesse afiando o machado para poder cortar uma árvore. Às vezes você quer fazer algo na vida espiritual, mas o seu machado não está afiado. Então você precisa orar diariamente, querido. Você precisa ler a palavra diariamente. Você precisa se alimentar das coisas do Senhor diariamente. Você precisa ansiar pela presença do Espírito Santo em todo o tempo na sua vida. Em João capítulo 7, quando você busca a presença de Deus, quando você busca a presença do Espírito Santo, em João capítulo 7, versículo 37 e 39 diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, sairão do seu interior. Presença de Deus. Como eu disse, buscar o Senhor significa afiar o machado. Machado afiado, trabalho mais fácil. As lutas das batalhas espirituais, elas se tornam mais tranquilas, porque você sabe com quem está lutando e você sabe quem está contigo. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10. Livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. Eclesiastes é um livro de grande sabedoria também. Diz assim: se estiver embotado, oferta
e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se você está com o seu machado espiritual, cego, embotado, você vai ter mais trabalho para vencer uma batalha, porque você está longe do Senhor e o seu coração fica em dúvida daquilo que está acontecendo. Mas quando você está agarrado com Cristo, você tem uma melhor maneira de lutar nessa batalha espiritual. Então esteja sempre com o seu machado espiritual afiado com a presença do Senhor, buscando a presença de Deus. Por quando vier sobre você alguma luta, você vai vencer. Não adianta você ficar indo, buscando todas as consagrações, indo à igreja todos os dias, se o seu coração não estiver nisso. Fazer isso como se fosse algo religioso não resolve, porque na hora que o inimigo der um sopro em você, você vai cair. Mas se você está fincado, lendo a palavra, buscando, orando, e você vai à igreja para celebrar, se alegrar, aprender mais, é diferente. O nosso modelo de oração é Jesus Cristo. Lucas capítulo 3, versículo 21, 22, mostra Jesus orando. Mateus, Marcos, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 diz: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Olha só que bacana, Jesus orando. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, tem também outra citação. Estou te mostrando Jesus como modelo. Ele era filho de Deus, ele devia, como se diz, ter um telefone direto com Deus, nem precisava orar, pensando que Deus já saberia, mas Jesus demonstrava que ele estava orando. E levantando-se de manhã, Marcos 1,35, e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Em Lucas capítulo 9, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos, perguntou-lhe dizendo: Que diz a multidão que eu sou? E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhe dizendo: Que diz a multidão que eu sou? Orando em particular. Jesus, ele é o nosso exemplo de oração. Às vezes nós nos achamos tão bons com Deus que achamos que não devemos orar. Tire um tempo de oração. Se afaste do celular por um período. Esse período aí eu fiz 24 horas sem celular e fiz 24 horas de jejum. Essa semana aí. Foi um tempo muito bom. Leitura de livros, de oração, de busca da presença de Deus. Então foi algo que nos ajudou. E a Silvia fez no dia seguinte. Porque a gente sente que existe uma necessidade muito grande da gente buscar a palavra. Agora, querido, uma coisa que eu acho isso legal, mas eu acho que isso não resolve. Isso tem que ser uma coisa sua. É a sua necessidade. Não dá para a gente ficar, a gente pode até te incentivar, como eu estou te incentivando durante essa mensagem aqui. Mas eu não posso ter que marcar situações para você estar orando, entendeu? Eu tenho que criar motivos para você estar orando, porque na hora que o motivo não existir mais, na hora que a situação terminar, você não vai mais lembrar. Você fez porque o pastor falou, não porque você sentiu necessidade. O alimento é uma coisa diária. Que assim seja a sua vida e que assim seja a sua história em todo o tempo, em toda a vida, para que você possa em todo o tempo se alimentar na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.